Então, hoje nós vamos trabalhar um pouco mais sobre quais são as implicações de termos o coração como a sede da nossa argumentação, da explicação da nossa fé. Bem, costumeiramente nós ouvimos as explicações relacionadas à apologética com a defesa racional da fé. Existe essa dimensão, é a parte do intelecto. Eu estou deixando para o reverendo Marco Antônio, né? Ele que está tratando dessa parte mais racional aí, ele se identifica mais com isso, não é? Tenho a impressão que não porque eu seja anti-intelectual ou que não gosto de uma reflexão elaborada intelectualmente, mas particularmente eu me identifico mais em trazer essas reflexões com vocês aqui, da relação destas coisas como um todo. Eu acho mais desafiador, né, para mim, vocês acabam sofrendo com isso, né? Então, aquilo que eu quero para mim é o que eu comunico para vocês também de tabela, né? Ou de lambuja. Nós temos seguido também um material do Tim Keller, do livro Igreja Centrada. É uma obra vasta, densa, trabalhamos um pouco na mocidade, no passado, eu tenho trabalhado em algumas ocasiões aqui também. Não é? Então nós chegamos neste momento, pensando no papel singular do coração. Me permita abrir com a citação de J.I. Marais, professor de teologia em Stellenbosch, na África do Sul, teólogo reformado, que escreveu o seguinte: no coração, o Espírito de Deus habita com poder. No coração, o amor de Deus é derramado. O Espírito do seu Filho foi enviado ao coração, e o selo do Espírito foi colocado no coração. Na obra da graça, portanto, o coração ocupa uma posição quase singular. Portanto, se nós estamos falando de divulgar a fé, de falar a fé, nós temos que olhar para o conjunto dessa abrangência chamada coração. A fé cristã é, acima de tudo, a realidade da conquista do coração humano. Nós podemos pensar em fé cristã como uma realidade bem abrangente. Algumas pessoas vão enfatizar atitudes, comportamentos, éticas, né, e conhecimento. Mas, biblicamente, o coração está no seio de tudo isso. Vamos dar uma olhada rapidamente, eu convido você a pegar a sua Bíblia aí, vamos conferir cada um hoje. A minha intenção é a gente correr por vários versículos bíblicos para ver vários aspectos da ministração ao coração como o objetivo do nosso ministério. Então, primeiro, esta afirmação que ele faz: no coração o Espírito de Deus habita com poder. Efésios 3,16. Efésios 3,16. O que nos diz? Efésios 3,16. Para que, segundo a riqueza da sua glória, os conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Certo? Então, o homem interior é o coração. É o âmago do nosso ser. A Bíblia fala claramente aí do Espírito habitando com poder. É a partir da transformação do coração que nós experimentamos a nova vida. O coração é o âmbito que a Bíblia diz em que o Espírito Santo derramou o seu amor. Vamos lá olhar Romanos 5,5. Romanos 5,5. Romanos 5,5. Uma outra pessoa leia, por favor. Isso é muito interessante porque nos apresenta esperança. Se por um lado nós vemos, por mais duro que seja um coração humano, é no coração que o Espírito Santo vem habitar com poder. Então, nada pode ser mais poderoso do que o próprio Deus, concordam? Isso significa que, na prática, que para nós não podemos perder a esperança da transformação da vida de ninguém, porque o Espírito Santo é mais poderoso do que o mais duro dos corações. Por outro lado, olhando para a nossa própria vida, haverá circunstâncias na sua vida que você pode dizer: pastor, eu cheguei no limite, eu não consigo mais, é impossível amar aquela pessoa. A sua própria limitação pode ter chegado, mas a Bíblia diz que o Espírito Santo é derramado em nosso coração, o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. De forma prática, o que é que isso diz respeito a mim e a você? Significa que há esperança para nós caminharmos a segunda milha quando esgotou a nossa disposição já. Porque não a fonte do amor que nós temos para demonstrar
não está em nosso próprio coração, inato. Está no Espírito de Deus que derrama amor em nosso coração. Então, muitas vezes você pode ser testado e tentado, né, ao longo da sua vida, não mais demonstrar, dizer, olha, não resta mais. É bom quando isso ocorre. Ah, pastor, é muito ruim, não é? Mas é bom, porque aí começa você a experimentar, evidentemente, um poder que não é seu. Quando você chega ao seu limite, a partir daí, tudo que acontecer vai ser puro milagre da parte do Senhor. Então é uma hora de dizer, Senhor, já esgotou na minha parte. Eu preciso do Senhor que nos é dado aqui asseguradamente. Gálatas 4:6, como é que nos diz aí? Gálatas 4:6. Gálatas, capítulo de número 4, versículo número 6. Porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Olha que coisa bonita. Simples, né? Mas rica e poderosa. Paulo está nos dizendo, porque vocês são filhos de Deus, Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho. E aqui ele conclui o versículo dizendo, é o Espírito que clama e nos capacita a clamar, Abba. É a expressão aramaica para papai, né? É a aclamação carinhosa que um filho usa para o pai. Eu acho que quem quis traduzir aqui achou o papai muito infantil, né? Aí decidiu colocar pai. Mas é a ideia de que não é pai simplesmente quando ele fala, tem um pai, tem a mãe, que é um termo mais genérico. É o termo mais afetivo que o filho usa com relação ao seu pai. Gente, olha que realidade tremenda. O que nos capacita a olhar o ser todo-poderoso, criador do universo, controlador de todas as coisas, absolutamente santo e justo, como alguém próximo, acolhedor, que nos recebeu, com quem nós temos intimidade, segurança, proximidade, é precisamente a ação do Espírito Santo, que veio ao nosso coração. E aí vamos lembrar das 3 dimensões do coração? Intelecto, afeição e volição. Pensa nisso aqui. É porque o Espírito Santo foi derramado no nosso coração que eu consigo agora olhar para Deus e apreendê-lo como ele se revela biblicamente, como um pai. Ele não é só um conceito metafísico, absolutamente poderoso e distante de mim, mas próximo e acolhedor. Mas não é aquela coisa fofinha, gostosinha como algumas pessoas. Ele continua sendo Deus todo-poderoso, santo e justo, que de uma maneira absolutamente graciosa me acolhe como seu filho. Na minha mente, eu me aproximo da imagem bíblica de quem Deus é, por causa da ação do Espírito Santo. Eu consigo formular isso e crer pela ação do Espírito Santo que me deu essa fé. O conteúdo bíblico é esse, aponta Deus dessa maneira. Mas não é só racional. As minhas afeições e emoções se identificam com Deus como sendo meu pai. Eu me sinto filho de Deus. Quando a minha mente é conquistada por essas verdades, a ação do Espírito Santo afeta não apenas o meu intelecto, me dando essa convicção, mas afeta as minhas emoções, me dando essa segurança. E eu não sei vocês, né? De vez em quando eu comento algumas lutas, dificuldades e limites que eu tenho aqui na minha vida espiritual, né? Mas me permita comentar um aspecto positivo agora. Para mim, a fé cristã causou, desde os dias da adolescência, quando eu professei a fé, quando ela veio forte ao meu coração, eu tenho isso tão nítido hoje, quando eu tinha os 16 dias de idade. A ideia de que conheci Deus, Ele veio a mim, Ele se revelou, Ele é real, Ele é vivo, Ele é poderoso e Ele está acessível. Ele me acolheu como seu filho. Ele é o meu pai em que eu posso recorrer. Essa certeza de que eu não estou mais perdido, não estou vagueando, tateando, procurando, fui achado por Deus ou achei Deus, são as duas dimensões. Foge dessa tolice e ficar dizendo calvinismo, arminianismo nesse sentido aqui. Ocorre as duas coisas. Deus nos achou e nós o achamos, né? Isso ocorreu junto, porque Ele me achou, eu o achei. E assim eu tenho como pai. Esse espírito que me capacita a olhar a Deus como pai, é o que também me capacita a agir como filho, a volição, as decisões. Eu quero ir ao encontro dele, eu quero cultuá-lo, agradá-lo, conhecê-lo,
viver com ele como um filho, numa boa relação com o pai, quer ter um bom relacionamento com o pai. Percebe essas 3 dimensões? Frutos da ação do Espírito Santo em nossa vida, em nosso coração. Isso é importante nós destacarmos, porque mantém equilibrada a perspectiva. Eu me lembro quando era seminarista, trabalhando numa congregação, aí teve uma hora lá que uma senhora foi dirigir a oração no momento de cântico, e concluindo aquele momento de adoração, e ela falou assim: Senhor, nós não queríamos estar aqui, né? Nós somos pecadores. E aquilo me incomodou tanto. Depois da oração, eu fui falar com ela, depois terminou o culto, assim: minha irmã, tem alguma coisa errada quando a gente não quer estar na casa do Senhor, né? Eu acho que ela queria dizer assim, por nós mesmos nós não queríamos, mas ela não disse isso. Ela disse: não queria estar aqui. Eu digo: a pessoa não queria estar aqui. É a mesma coisa de um filho que diz: eu não gosto do Senhor, eu não gosto do Senhor como meu pai, eu queria estar noutra casa, não queria ter esse sobrenome. Deve ser muito triste para o pai ouvir alguma coisa dessa, né? A verdade é que a ação do Espírito Santo trabalhando em nosso coração muda isso. E presta atenção, pode ser, e haverá momentos em nossa vida que nós não vamos querer. É verdade. Como quando éramos filhos e crianças, houve momentos de rebelião. Eu não sei quantos você experimentou, nem em que nível, mas de vez em quando dá um momento assim de rebelião, que ele diz: você não me ama, eu não amo você, né? Não sou mais dessa família, num grau de rebelião muito grande. Mas sempre é uma rebelião, percebe? A beleza de nós vermos a operação da graça é que o Espírito Santo em nosso coração é aquele que vence nossa rebelião, nos dando uma convicção da paternidade divina, nos dando uma segurança da paternidade divina e nos capacitando a escolher experimentar a paternidade divina. Não é só um exercício intelectual, compreende? É um exercício também de caminhada, de comunhão, de prazer na presença do Senhor. E por fim, 2 Coríntios 1, 21, usando esta expressão, explorando este conceito que o Marais apresenta aqui, o selo do Espírito que foi colocado em nosso coração. 2 aos Coríntios, capítulo 1, versículo de número 22. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 22. Alguém lê, por favor? Amém. Veja que Paulo fala de 2 informações, nos apresenta 2 informações aqui importantes com relação ao Espírito Santo e o nosso coração. Quais são? 2 informações. Quais são? Selo e penhor, exatamente. São informações distintas. Eu me lembro que o penhor do Espírito foi a minha monografia de conclusão de curso. Foi a que eu apresentei para o presbitério para ser avaliado e ordenado pastor, né? Foi um trabalho de teologia que eu havia feito. Eu gostei tanto desse assunto que eu trabalhei um pouco mais e apresentei depois no presbitério para ser avaliado, né? O que é exigido, essa doutrina. A palavra penhor aparece 3 vezes na Escritura Sagrada, apenas. A primeira vez vai aparecer lá naquele caso de Jacó com Tamar, quando ela negocia com ele, ela se finge que é uma prostituta e pega o cajado dele depois como penhor, que é uma garantia da propriedade. Penhor é isso, né? Alguém está endividado, pega a joia, vai penhorar, a joia fica como garantia do pagamento, de que se ela não conseguir juntar o recurso, o valor da joia vai cobrir a dívida, não é isso? Então, o conceito de penhor tem 3 ideias presentes. Tem a de garantia, tem a ideia de antecipação, no caso aqui, e a ideia de preparação. Tudo isso está presente. As 2 outras citações são no Novo Testamento, e uma delas é este versículo aqui. Veja, Paulo está dizendo que o Espírito Santo ele foi dado como um selo. Embora a gente esteja vivendo a época da informática, hoje dificilmente alguém manda carta mais, né? Mas selo era um objeto que a gente colocava nos envelopes, que dizia que aquela carta estava paga, e aí era da responsabilidade do correio pegar e deixar lá no seu destino, tá? Mas a ideia do selo bíblico era um pouco mais rica. O selo marcava a identidade, você tinha um anel
não é? Que era tido como selo também, se derretia a cera e o príncipe selava um documento com o seu anel que tinha um símbolo lá e dizia, olha, isso aqui vem desta pessoa que é a autoridade e, portanto, garante a originalidade, a segurança e, dada a importância da pessoa também, aquele selo também era um lacre que garantia que a carta chegava ao seu destinatário ou a obra inviolável, né? Se o selo foi rompido, quem estava responsável por ela estava em maus lençóis, que ele deveria garantir que chegasse direito. Pois bem, é esta a ideia que a Bíblia diz. Nós que somos pecadores, fomos amados por Deus, cremos nele, intelectualmente falando, olhamos para ele como nosso Pai, sentimos-nos filhos dele, a parte emocional e afetiva, queremos viver para ele e com ele, a parte volitiva, mas ainda somos falhos e pecadores. Ainda cabe aquela oração que aquela senhora falou, a gente não queria estar aqui por nós mesmos. O que foi que Deus fez para resolver este problema da nossa ineficácia ou da nossa limitação? Ele nos deu do seu Espírito como um penhor, como uma garantia de que o produto vai chegar no resultado que é a presença de Deus. Esta é a ideia do penhor. O selo é a garantia de que nós somos propriedade de Deus e que o produto também vai chegar lá no final. Está garantido da parte do Senhor. É esta tranquilidade que, como cristãos, nós temos de olharmos para o futuro e dizer, o meu futuro é do Senhor, porque Ele já começou isso e me deu do seu Espírito. Ele é o garantidor de que eu permanecerei na fé. Entende? É esse ponto que às vezes não é compreendido por algumas outras tradições que dizem, mas como você pode ter certeza que não vai cair, que não vai deixar ou não vai abandonar? Bem, não é pela minha capacidade intelectual, não é pela minha capacidade de prever o futuro, porque eu não prevejo o futuro, não é porque eu não terei questionamentos profundos. Presta atenção, haverá momentos na vida em que as crises de fé virão. E não poucas vezes nós, como cristãos, experimentaremos momentos mais difíceis depois, quando mais maduros na fé. Não é quando era novinho, não. Eu me lembro, depois de ter experimentado algumas provações, eu compartilhei até com a minha esposa, ela disse, não fala isso para mim não, que isso me deixa mal, né? E eu dizia para ela o seguinte, hoje eu entendo a mentalidade do ateu. Eu entendo o raciocínio que é feito por aquele que não acredita em Deus. O caminho de questionamento e de rebelião. Eu entendo essa lógica, que para mim eu não entendia a lógica. Era uma negação da fé, simplesmente porque não tinha fé. Mas tem uma lógica por trás. Isso foi fruto de uma angústia. Isso foi fruto de uma dor. Isso foi fruto de um questionamentos profundos. O que garante que a gente não vai sucumbir diante disso? O selo do Espírito. Esse aqui é propriedade minha. Eu habito nele pelo Espírito. Essa presença de Deus é que nos garante. A gente não pode esquecer deste elemento tão importante quando estiver divulgando a fé. Essa renovação pelo Evangelho, essa força do Evangelho, essa obra do Espírito é absolutamente importante e essencial quando nós estamos divulgando o Evangelho. Nós não podemos perder isso de vista. Nós, seres humanos, somos naturalmente dados ao esquecimento. Eu compartilhava isso no sermão do culto agora das 8 horas que eu preguei. Vamos dar uma olhada em alguns textos bíblicos aí. O povo de Deus costumeiramente se esquece dessa obra que Deus fez por nós. Vamos ver, Deuteronômio 4:9. Alguém abra aí. Deuteronômio 4:9. Alguém leia, por favor. Olha que coisa interessante, né? Pedro está falando ao povo, exortando o povo a seguir ao Senhor de coração, e ele diz, guarde os estatutos e os juízos do Senhor, guarde a si mesmo, guarde a sua alma, não te esqueças das coisas que os teus olhos têm visto, daquilo que tens aprendido.
Nós, ao longo da nossa vida, nós somos dados ao esquecimento. Esse é um dos motivos pelos quais nós temos que estar diariamente nos alimentando da palavra de Deus. Porque as lutas, as provas e as dificuldades da vida e as outras informações contrárias estão o tempo todo concorrendo para conquistar o nosso coração. E veja que depois que você caminha com Deus um certo tempo, que tem um conhecimento bíblico, vamos ser bem honestos, o desafio da vida cristã não se trata propriamente de aprender coisas novas. Quem olha dessa maneira tende a ir desanimando ao longo da vida, ao ponto de no final da vida dizer, não sei nem para que eu vou para a igreja, não tem nada novo. O problema não é a novidade em termos cognitivo e intelectual. O problema é a nossa incapacidade de permanecermos fiéis no dia a dia. Eu me alimento diariamente da palavra, porque eu preciso ser renovado e relembrado diariamente de coisas que eu não saiba cognitivamente, mas que elas vão ficando no esquecimento, vão ficando para trás. Então, tem esta lembrança. Nós não estamos sozinhos nessa tarefa. O Espírito que nos foi dado e derramado em nosso coração é aquele que nos auxilia nesse processo de nos relembrarmos, de manter vivo isso dentro de nós. Então, veja, quando nós falamos da defesa da fé, da explicação da palavra de Deus, nós não podemos perder de vista essa ação do Espírito Santo. Ela é imprescindível. Sem ela, não há transformação espiritual, não há o seguir a Deus, e nós precisamos dela todos os dias. O próprio Deus se compromete em renovar a sua igreja, o seu povo, não apenas individualmente, mas também coletivamente. Quando você olha a palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse, nós percebemos períodos de declínio espiritual que parece que a coisa está perdida. Veja, desde o início, lá no jardim já foi assim, os nossos primeiros pais se rebelaram, Deus vem ao encontro de Adão e Eva, provê o livramento, não é? Faz a partir do sacrifício do animal vestes que os cubram. Depois a humanidade segue, male, né? Seguindo a Deus, diz que a partir da descendência do seu neto de Adão e Eva, começou a invocar o nome do Senhor. Chega nos dias de Noé, estava tudo meio que perdido de novo, não é? Deus vem ao encontro da humanidade, renova a aliança com Noé, tem aquele juízo em que o restante da humanidade se perde, mas é renovado, há um novo começo em Noé. Passam gerações, o povo se esquece, abandona o Senhor de novo. Deus então pega da linhagem da mulher, da linhagem prometida, e renova a sua aliança através de Abraão e Sara. Tira aquele casal já idoso, há uma renovação. E isso Deus vai fazendo ao longo da história do seu povo o tempo todo. Os avivamentos que a história da igreja demonstram e registram foram precisamente esses momentos de renovação espiritual, em que o Espírito de Deus vem sobre o povo da aliança e lhe renova a fé. Agora, normalmente, isso vem acompanhado de um recorte, de uma discriminação. Quando a fé vem poderosamente sobre a igreja do Senhor, o contraste fica mais claro com a não-fé. E aí muitos dizem, poxa, eu pensei que era, mas não era. Né? Eu estava no piloto automático dentro disso aqui, não é bem assim qual é a situação. E algumas pessoas são renovadas poderosamente pela fé, e outras pessoas, então, acabam dizendo, não, realmente isso não é da minha parte. Isso vem ocorrendo. Em geral, há uma renovação que a palavra do Senhor nos diz. Quando João escreve o Apocalipse, ele vai falar à igreja de Éfeso, lá em Apocalipse, capítulo 2, sobre a importância do primeiro amor. Você lembra disso? Ele falar o que tenho contra ti. Vamos dar uma olhada, Apocalipse, capítulo 2. Nos versículos de 1 a 7, ele vai descrever a carta à igreja de Éfeso. Versículo de número 4, Apocalipse 2, 4 e 5. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. É uma palavra a uma igreja. Quer dizer, nós não estamos falando aqui apenas de indivíduo, não é uma necessidade apenas de indivíduo.
nós podemos olhar isso como uma necessidade também corporativa. É possível que em alguns momentos da vida de uma congregação, ela se encontre apática, indiferente, fria, muito tolerante com o pecado. No meio da comunidade como toda, as pessoas não querem não estão tão preocupadas em conhecer Deus, em fazer a sua vontade. Há uma necessidade de uma renovação. E a nossa esperança está no Espírito Santo de Deus. Um outro texto, e esse eu gostaria de ler com mais vagar com vocês, está em Atos capítulo 4. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 4. É um dos exemplos de renovação ou de vitalidade coletiva da Igreja do Senhor. A partir do versículo número 23. Atos 4, de 23 a 31. Eu acho esse texto um dos textos mais impressionantes da Escritura Sagrada. Uma das orações mais impressionantes registradas na Escritura Sagrada. Porque a Bíblia serve também como escola de oração para nós, né? Se quer saber como orar, dá uma olhada como esse povo orou. Preste atenção, eu vou ler aqui a partir do versículo número 23. A igreja está começando a experimentar as primeiras perseguições. Pedro e João haviam sido presos e soltos. Os irmãos começam a experimentar uma forte oposição da parte da sociedade. Olha o que nos diz o texto. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se juntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel. Até aqui, depois eu continuo do 28 a 31. Vamos olhar esta oração aqui. A igreja começa a sofrer perseguição. Apóstolos são presos. Deus os liberta. Ele volta e encontra a igreja e fala das ameaças. Olha, eles estão proibindo a gente de falar. Diz que se a gente não parar de falar sobre o nome de Jesus, a situação vai ficar feia para nós aqui. Haverá prisão e outras condenações mais pesadas, porque eles poderiam ser acusados de blasfêmia, que pela lei mosaica implicaria pena de morte. Não é? A lei mosaica previa uma das penalidades capitais. Um dos motivos da penalidade capital era a blasfêmia. Atribuir a divindade à criatura seria quebrar contra isso. Mas Jesus era o Deus encarnado, né? A igreja entendia isso. Bem, eles ouvem e a igreja faz uma oração impressionante. Preste atenção aqui. Né? Quando eu vejo isso aqui, eu digo, gente, eu me lembro até das perguntas do catecismo, né? Que diz como Deus executa os seus decretos. O breve catecismo de Westminster faz essa pergunta e a resposta é: Deus executa os seus decretos pela obra da criação e da providência. Se o catecismo não tivesse sido escrito só no século XVI, né, 16 para 17, eu ia dizer que eles tinham lido o catecismo. Porque eles pegam essa doutrina, claramente está presente na oração deles. Veja que oração cheia de convicção. Porque depois de ouvir aquelas ameaças, eles se dirigem a Deus numa oração de louvor em que os atributos de Deus estão presentes na oração. Vamos parar para pensar na nossa vida. Quando você está sofrendo dores, dificuldades, lutas, qual é a sua oração? Pelo que você pede? Olha, eu não sei você, mas eu sei eu. A minha oração que vem facilmente na minha boca é assim: Senhor, alivia, está pesado, está duro, né? O pessoal está sendo ruim, está injustiça, não está certo isso não, tem misericórdia, alivia a barra. É assim que eu sou tentado a orar, e assim, sem pensar, rapidamente eu vou dizer, é isso que eu vou orar. Agora, aquela igreja, quando começou a enfrentar as dificuldades, ela começa a sua oração com adoração. Ela se dirige a Deus, olha aqui o que nos diz o versículo 24, Tu, soberano Senhor, começa reconhecendo que Deus é soberano. Aí eu lhe digo,
Tem doutrina mais importante que a gente precisa pregar ao coração do que a soberania de Deus quando a gente está passando por dificuldade? Não. É exatamente isso que a gente tem que restaurar, não é? Porque a grande dor que vem sobre o nosso coração é: se Deus é soberano e é bom, por que eu estou passando por essa dificuldade? A crise que se estabelece em nosso coração é a dúvida ou no poder de Deus ou na bondade de Deus. Aí depende de como anda a sua teologia do coração, lá dentro. Eu não estou dizendo no momento da declaração de fé, não, gente. Aqui no culto é muito fácil a gente fazer, vamos ter instrução de fé. O pastor faz a pergunta, a gente lê a resposta, a gente lê todo orgulhoso até, né? Deus é soberano, maravilhoso e tal. Na liturgia fica lindo. Mas quando a coisa pega na nossa vida, e aquela declaração de que Deus é soberano? Para onde foi? Parece que ela evaporou, né? A igreja, quando estava no meio daquela perseguição, a primeira coisa que ela faz é lembrar de quem Deus é. Eu comentei em algum domingo aqui, eu não sei se foi no passado ou foi outro, que um dos sinais da nossa saúde ou vitalidade da nossa oração é precisamente a capacidade da adoração. A vitalidade da nossa espiritualidade pode ser medida pela capacidade da nossa adoração na oração. Quando a nossa vida de oração está determinada mais pela petição, pelo que eu quero, pelo que eu sinto que eu preciso, não que seja errado, não há nenhum erro, Jesus mandou a gente pedir. O que eu estou falando é quando o pedido domina a nossa oração, isso é um sinal de uma certa fraqueza espiritual. Nós estamos demais focados no que nós sentimos. Percebe? A igreja, no meio de grande dificuldade, o foco está em Deus, não neles mesmos. Para um pouquinho e vamos pensar aqui. Não foi precisamente isso que Cristo nos ensinou quando nos ensinou a oração do Pai Nosso? As 3 primeiras petições são 6. As 3 primeiras não tem nada a ver conosco. Tem a ver com Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Tem a ver com Deus. E o que Cristo está nos dizendo é: você vai orar, olhe para Deus. A vida de oração terá fervor, pujança, vigor, ânimo. Nós teremos força quando os nossos olhos estiverem mais voltados para Deus e menos para nós mesmos. Começa com Ele. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. As outras 3 petições dizem respeito a nós. O pão nosso de cada dia nos dás hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos, temos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação. Percebe? Olha a igreja de Atos lá. Tu, soberano Senhor, que criaste os céus e a terra. O que eles estão fazendo? Estão reconhecendo que tudo o que existe é fruto da obra criadora de Deus. O Deus que é soberano é o Deus que criou tudo. Se Ele criou tudo, não há nada que tenha mais poder que Ele. Tudo o que existe está debaixo do seu controle e do seu poder. Eles estão reconhecendo isso em adoração. Tu que criaste os céus e a terra. A partir do versículo 25 até o versículo 27 que nós lemos, aí nós vemos claramente demonstrada a doutrina da providência. A primeira foi a da criação, o Senhor criou tudo, não existe energia autônoma, força autônoma, não existe nada nesse universo que tenha vida própria independente do Senhor, foi criado pelo Senhor. Portanto, o Senhor governa, é maior. E isso é extremamente importante, preste atenção, quando o dia mau nos alcança. Porque quando o mal nos alcança, o dia mau nos alcança e a dificuldade nos alcança, o nosso coração tende a ser escravizado pela ameaça. Aquilo que causa dor, aquilo que causa desconforto, aquilo que causa incômodo, se agiganta diante dos nossos olhos como um Hulk que se transformou e diz: eu vou acabar, destruir, esmagar. Se o nosso foco é no coração, nós temos que começar a corrigir o olhar do coração, dizer: espera aí, não. Toda essa ameaça que é real, todo esse risco que é real, é menor do que o Deus que é infinito e é real também. Percebe? Foi isso que eles fizeram na oração. O Senhor criou tudo,
e o Senhor controla tudo. O que está ocorrendo nesses dias, o Senhor já havia até predito. E olha a capacidade desses irmãos de lerem a Bíblia, interpretarem a Bíblia e praticarem, aplicarem a Bíblia a sua própria vida e no seu contexto. Eles citam para Deus em oração a interpretação que eles fazem do momento histórico que eles estão vivendo. O que é que eles estão vivendo? Perseguição. Ele diz, mas isso que está ocorrendo é uma reação natural daquilo que o Senhor já havia planejado para trazer a obra de salvação. Veja que eles dizem, o Senhor já havia dito pelo Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra, as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Literalmente eles estão citando o Salmo 2, versículos 1 e 2. E eles estão entendendo que em seus dias estava se cumprindo aquilo que o Espírito Santo já havia inspirado o salmista para escrever. Em outras palavras, Senhor, nós não estamos estranhando essa perseguição que vem, não. Faz parte do teu propósito, do teu controle. E isso é nada mais, nada menos do que o cumprimento na história de um teu plano redentor que previa a reação humana ao teu reino e à tua vontade. Eles se juntaram todos. Então eles estão interpretando o que ocorreu com Jesus, presta atenção, não foi um mero acidente, não foi uma mera traição, não foi uma mera condenação injusta, traição, condenação injusta, acidente não, mas essas outras coisas foram reais. Houve uma traição da parte dos apóstolos, houve inveja da parte dos líderes, houve um julgamento injusto da parte de quem julgou, não houve tudo isso? Só que o que a igreja está dizendo é o seguinte, ao fazer tudo isso, estão cumprindo um propósito do Senhor, que o Senhor já havia inclusive dito para a gente. O Senhor não está pego de surpresa, nem nós, porque nós já sabíamos que a vida ia ser difícil mesmo. E sabíamos que neste momento em que a tua igreja surge, este momento de continuidade da obra do teu filho, de proximidade da obra de execução do teu filho, é um momento de prova mesmo na vida da igreja. Eles estão reconhecendo isso, olha que fantástico. Não fica um desafio para nós aqui, eu aprendo a fé, ela fala a minha mente, intelectualmente falando, mas quantas vezes a gente tem dificuldade de aplicar essa fé no coração quando o mal chega, quando a dor chega? Uma apologética bíblica é uma apologética que está focada no coração. Então preste atenção. Às vezes você está falando para você mesmo, entendendo a fé para você mesmo, ou tentando divulgar, comunicar a fé para uma outra pessoa, e ela está racionalmente, aparentemente concordando com você. Não seja tolo. Não pense que a evangelização está sendo eficaz porque a pessoa está concordando com os argumentos. Haverá lutas mais profundas, que são as do próprio coração. Quando nós estamos conversando com alguém, ou olhando para o nosso próprio coração, para a nossa vida, para a fé, nós temos que estar atento a estas outras demandas mais profundas. Uma coisa é a boca falar que crê em um Deus soberano, outra coisa é a gente espernear quando o mal chega. Ah, pastor, mas como resolve isso? Bem, resolve reconhecendo incredulidade. Não poucas vezes eu me achego diante de Deus e tenho dito, Senhor, perdoe a minha incredulidade. Eu sei, eu aprendi na tua palavra que tu és bom, que tu és Senhor, que tu diriges todas as coisas, mas eu estou duvidando. A minha ansiedade, a minha preocupação, a perda da minha alegria com essa circunstância são evidências fortes de que eu não estou confiando no Senhor, me perdoe. Percebe? Se você olha racionalmente, parece que está tudo bem, né? Mas é só você olhar como está o estado de sua alma, como está o estado do seu ânimo, para você perceber que nas outras esferas, emoção e volição, elas não estão em harmonia com a razão. Sinal de que o coração está dividido. Preste atenção. Isso é ansiedade. Ansiedade é um coração dividido. Dividido entre o que a razão crê sobre Deus e o que as emoções sentem sobre a vida. Parece que não bate. Eu acredito aqui que Deus é bom, soberano, mas eu me sinto inseguro e eu tenho medo.
da morte, ou eu me sinto não prestigiado por Deus, não me sinto amado porque não está ocorrendo de acordo com o que eu queria. Olha a igreja lá de Atos, ela olha para a situação, para as ameaças e diz: Senhor, Tu és quem Tu és. Tu és o Criador, Tu és o soberano, o cuidador. O que está ocorrendo faz parte do Teu plano. Essas pessoas que se levantaram todas contra Jesus, Tu já havias predito lá no Salmo que viriam contra. Agora vamos seguir, versículo 28 adiante, para concluir. Eles se levantaram com gentios e gentes de Israel para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Ou seja, não fizeram nada que o Senhor já não tinha planejado. Eles nem estavam sabendo disso, não é verdade? Pilatos, né? Os gentios nem tinham ideia de que estavam sendo usados por Deus para trazer a execução da obra redentora de Jesus Cristo. Os fariseus tinham evidência suficiente de que Jesus era o Messias. Só que o que a igreja está dizendo é: ao fazer esses males todos contra o teu filho, eles estão cumprindo o teu propósito. Agora olha que fantástico, versículo 29. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede alívio aos teus servos. É isso que eles pedem? Não, isso é o que eu pediria se eu estivesse lá. Eu ia dizer: Senhor, olha para as ameaças desse povo que foi capaz de matar teu filho. Se eles mataram teu filho, o que pode fazer comigo? Tadinho. Eu confesso para vocês, eu sou naturalmente tentado a pensar dessa maneira. Se eu tivesse uma situação, esse povo matou Jesus, gente. E eu? O que eles vão fazer? Vão acabar comigo. Mas olha que impressionante, a igreja diz: olha para as ameaças que eles fizeram e concede aos teus servos o quê? Que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes as mãos para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra do Senhor. Irmãos, por que estou lendo esse aqui neste final de nossa aula? Para nos lembrar que a abordagem que nós fazemos do Evangelho, a comunicação que nós fazemos ao Evangelho, não está focada exclusivamente na mente, mas é todo o coração humano. Se a gente pensa só na mente, a gente reduz a divulgação do Evangelho a uma tarefa catequética, de catecismo, fazer perguntas e ver se a pessoa aprendeu a resposta direitinha. É claro que a instrução faz parte do processo, porque Deus está alcançando seres racionais. E seres racionais, Ele alcança pela razão, certo? Só que a razão é um meio que Deus usa para atingir todo o coração. Portanto, na evangelização, na divulgação do Evangelho, nós temos que estar atentos aos sinais do coração todo. Nós temos que estar atentos a responder às perguntas da mente que a pessoa faz, mas responder às demandas das emoções também, que revelam sobre o estado de sua alma. Porque se não estivermos atentos, nós temos diante de nós uma declaração explícita de uma incoerência e nós não reconhecemos porque focamos em apenas um aspecto. Às vezes a pessoa diz: olha, eu entendi isso que está dizendo, mas eu estou com medo, inseguro, estou triste. Tem outras coisas por trás disso. O que leva, por exemplo, um cristão, e eu me lembro de um amigo meu, que quando experimentou essa situação, ele disse: não, tem alguma coisa errada, eu sou cristão, sou pastor, sou servo de Deus, missionário, e estou com medo de morrer. Pelo que eu sei, de tudo que eu aprendi na Bíblia, se eu morrer eu vou para o céu. Por que eu estou com medo dessa situação? Um ponto de ter taquicardia e tudo. Quando amigo meu, eu me lembro perfeitamente, ele disse: rapaz, a última viagem de avião que eu fiz, desceu só o corpo, porque a alma ficou em algum lugar no meio do caminho. Deu tanta turbulência que eu acho que naquela primeira ela ficou para trás. Entende qual é o ponto? Você pode estar falando a mente de alguém, mas não está falando as suas emoções, não está percebendo os sinais do seu coração. Ou, em um outro caso, que pode ocorrer também, se nós focarmos somente na mente, nós vamos cair na tentação de acharmos que a comunicação do Evangelho foi feita no momento que a pessoa decorou as respostas certas. E a vida e as escolhas e as decisões vão num caminho oposto. Este é um outro drama. Como é possível alguém abraçar a fé com a mente, mas não abraçar com a vida? Tem alguma coisa errada. O coração todo não foi atingido, percebe?
E aí entra uma área que é uma área menos, nesse sentido, doutrinal ou catequético, e uma atuação mais pastoral ao coração. Quer dizer, o que é que lhe leva a cometer tal e tal pecado? Por que você, mesmo sendo cristão, abriga em seu coração práticas de desobediência, práticas reincidentes de pecado na vida? Por quê? Eu não vou responder hoje, fica para a semana que vem, fechando essa série de nossos estudos, trabalhando um pouco mais no coração, mas vou dar uma dica para vocês, não é? Um tema que na teologia bíblica, ou no aconselhamento bíblico, nós chamamos de idolatria do coração. Não é? Quais são os ídolos que se levantam no nosso coração e que concorrem contra uma vida piedosa e que glorifica ao Senhor. É olhando de forma mais profunda. Por isso que a palavra de Deus diz: circuncidai o vosso coração, não a vossa mente. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos, diz João terminando a carta. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, também vai falar advertência semelhante. Vamos colocar em pé e vamos orar ao Senhor, agradecendo por este tempo que tivemos nesta manhã. Deus bendito, nós te rendemos graças pela tua palavra, pela ação do teu Espírito que vem sobre o nosso coração. Dizemos ao Senhor que nós somos dependentes dessa ação, Senhor. Pedimos a manifestação renovada da tua graça, ao nos instruir a mente, a transformar as nossas afeições, conquistá-las para ti, e assim nos levar a decisões, desejos, e uma vida que glorifica o teu nome. Ó Deus, tu és o único capaz de transformar um coração de pedra em um coração de carne, e por isso nós te pedimos, Senhor Deus, renova o nosso coração, a cada dia do nosso viver. Instrua-nos a mente, alcança as nossas emoções para ti, faze-nos nos encantarmos contigo, com quem tu és, com a tua vontade, confiarmos em ti. Dá-nos a graça de desfrutarmos do prazer da comunhão contigo, não apenas de saber informações corretas sobre ti, mas desfrutar do relacionamento como um filho desfruta de um bom relacionamento em comunhão com o seu pai. Nós não somos capazes, ó Deus, de produzir estas coisas pela nossa capacidade natural, mas despertados pelo teu Espírito, nós queremos isso. Nós precisamos e dependemos de ti, e pedimos que tu assim operes em nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus nos abençoe. Nós temos um tempo